Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. E antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui pedir desculpa a vocês, por não ter gravado esses 2 dias, mas é que eu estava bem rouca, sem voz mesmo, devido a uma gripe. Ainda estou um pouco rouca, mas nós vamos prosseguir com a nossa leitura. Capítulo 8, parte 2. Causas básicas. Nossos problemas emocionais, muitas vezes, têm origem na imagem que fazemos de Deus, no tipo de pessoas que vemos, ou no modo de vida que levamos, nas imagens que obtivemos ao contemplar o mundo através das janelas de nossa infância. A maioria das pessoas constrói os seus conceitos e sentimentos acerca do Pai Celeste a partir de seu pai ou mãe, e esses sentimentos se tornam interligados e confusos. Mas essas sensações de culpa e sentimentos contraditórios não são a voz de Deus. Na verdade, são a voz constante da mãe ou do pai, ou de um irmão ou irmã, ou algo que introjetamos e que exerce pressões sobre nós. Lembremos que os padrões básicos de relacionamento que temos uns para com as outras pessoas derivam dos padrões de relacionamento que tivemos com a nossa família. 1. Pais eternamente insatisfeitos. Uma das situações mais comuns nos lares e que produz o perfeccionismo e a depressão é o fato de termos pais sempre insatisfeitos. São pais cujo amor aos filhos é condicionado, pois exigem que certos níveis sejam atingidos, que se tirem notas altas ou que se tenha o melhor desempenho possível no campo esportivo ou espiritual. O filho recebe pouca ou nenhuma aprovação, mas muita crítica. Mesmo essa pouca aprovação é condicional. Às vezes, o incentivo é dado apenas para salientar mais o fato de que poderia e deveria ter se saído melhor. Os 3 10 que a criança traz no boletim nem são mencionados, mas um 9... Acho que se você se esforçar mais, pode fazer esse 9 virar 10. E depois, quando a criança se esforça e faz aquele 9 virar 10 e mostra o boletim para a mamãe, certa de que ela vai ficar muito satisfeita, ela o olha por um instante e logo depois franze a testa e diz: "Puxa vida, como foi que sujou o seu casaco assim?" Deve ter derramado comida na roupa, lá na cantina da escola. Você ficou andando o dia todo com essa roupa suja? Na verdade, o que ela estava dizendo era: "Ó, menino ingrato, você está me deixando muito mal diante das outras pessoas." Esses pais que nunca estão satisfeitos e que amam os filhos com um afeto condicionado, levam-nos a estabelecer para si alvos sempre inatingíveis e padrões que nunca são alcançados. Faz alguns anos, uma senhora me disse que todas as vezes em que eu dizia as palavras obedecer ou obediência num sermão, ela se sentia incomodada e com senso de culpa. Quando era criança, a mãe costumava vestir-lhe uma roupa muito bonita, quando ela saía para brincar, e depois lhe dizia: "Olhe, veja se não suja esse vestido lá fora. Tive muito trabalho para passar todos esses babados." Podemos imaginar como o vestido estava de tardinha. E quando ela entrava em casa, a mãe a repreendia severamente: "Menina desobediente, você nunca me obedece." Ela fizera exigências absurdas para a criança, pedidos impossíveis de serem obedecidos, completamente em desacordo com a realidade infantil. E ao ver que a filha não os atendia, castigava-a, inculcando-lhe assim o senso de culpa. Vivendo num lar profundamente religioso, aquela menina, hoje mulher feita, formou horríveis conceitos a respeito de Deus, o que não era de se admirar, e criou uma imagem própria muito desfavorável, toda envolvida numa nuvem de complexos de culpa. 2. Situação instável no lar. Em um de seus livros, o escritor inglês Charles Dickens afirmou o seguinte: "No mundo infantil, a maior dor é a da injustiça.
A instabilidade emocional no lar produz injustiça. Quando os pais não sabem controlar as suas próprias emoções, a criança nunca sabe que reação obterá deles. Betty tinha uma vida espiritual cheia de altos e baixos. Ela se esforçava, mas tinha muita dificuldade em crer e em ter confiança. Às vezes, tinha sentimentos de autocondenação e culpa tão fortes que não aguentava vir à igreja. Afinal, fizemos um trato. Ela poderia sentar-se no último banco, perto de uma das saídas, e se não suportasse alguma coisa em meu sermão, poderia sair. E muitas vezes via-a sair em momentos que dizia coisas que eu não considerava pesadas. Mas que família difícil era a dela. Era como viver pisando em ovos dia e noite. O pai era alcoólatra. A mãe era dessas pessoas caladas demais, calma e silenciosa como um vulcão adormecido, que pode entrar em erupção a qualquer momento. Nunca me esqueço de uma coisa que Betty disse. Eu nunca sabia se ia receber um abraço ou um tapa, e também não sabia o porquê de um nem de outro. Então, naturalmente, ela concluiu que Deus também era imprevisível, irracional e indigno de confiança, como seus pais. Além dessas cicatrizes emocionais, ela possuía também cicatrizes físicas. Fizeram uma cirurgia para corrigir um deslocamento do queixo, e as cicatrizes tinham deixado marcas dolorosas em sua lembrança, as quais precisavam ser curadas, para que ela pudesse crer nesse Deus de quem provém toda boa dádiva e todo dom perfeito, no Deus em que não há a menor mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Não é difícil compreender que um lar destes pode tornar-se a sementeira de pessoas emocionalmente mutiladas e perfeccionistas. Pais que nunca estão satisfeitos, rejeição própria, padrões insuportáveis. Todas essas coisas criam nos indivíduos reações erradas. Está entendendo por que a cura é um processo que exige tempo, esforço e muitas vezes a assistência de um conselheiro e sempre a comunhão e o apoio em amor dado pelo corpo de Cristo? Tiago dá a entender que, em muitos casos, essa renovação, essa reprogramação e cura só se dão quando temos comunhão uns com os outros e oramos uns pelos outros. Tiago 5,16. Que Deus te abençoe e até amanhã.